Ok, pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos bater um papo, então, hoje, sobre essa questão. Quem merece a cura espiritual? Quem merece a cura? Será que eu mereço a cura? Eu estou doente, eu tenho um problema, e os médicos não dão resultado, a gente já passou por todos os médicos. Agora, geralmente, quando a pessoa procura centro espírita, porque já está no bico do corvo, né? Ou seja, já passou por tudo quanto é lugar, não curou, né? Aí o cara, em última instância, fala, agora só falta Deus, né? É só Jesus me tirar dessa. Então as pessoas vão procurar uma atividade, né, alternativa, como se diz, né, para tentar solucionar aquele problema. Bom, vamos pensar no seguinte: o que é essa experiência humana no Projeto Terra aqui? A vida de cada um de nós, desses 8 bilhões hoje de almas encarnadas na Terra. Nós temos que começar a entender as coisas do princípio. O que nós somos, o que nós viemos fazer aqui e por que nós estamos aqui e por que estamos vivendo esse tipo de provação. Bom, segundo os espíritas kardecistas, existem 3 tipos de encarnações nesse mundo. 3 tipos e 3 motivos pelos quais um espírito encarna ou reencarna num planeta de nossa categoria kármica. Então vamos lá comigo. Então, primeiro motivo: expiação. Com X. É a diferença de expiação com S. Expiação com S é aquele que você faz do buraquinho da fechadura, quando alguém está tomando banho, você vai lá, vai ver pelado. Ou de espião, vem do James Bond, né? Do James Bond. Você conhece a história do encontro entre James Bond e o espião português? Não. Encontro dos dois, né? O famoso James Bond, né? Do M5, né? Da rainha, né? Bond chega assim para ele: My name is Bond, James Bond. O português: My name is Manuel. Famoso encontro, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, está muito baixa? Então vamos aumentar. O que não falta é... Ei, ó. Tá bom agora? Ou tá alto demais? Tá muito alto. Então vamos abaixar, senão dá dor na orelha. Aí, melhorou? Agora tá melhorzinho. Eu faço o microfone aqui também. Bom, então vamos lá. Expiação significa sofrimento. É interessante que quando você vai na doutrina budista, 600 anos antes de Cristo, Buda, em sua doutrina, pregava 4 nobres verdades. 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade de Buda era: o sofrimento existe. Ou seja, nesse mundo não existe um ser humano que não sofre, ou que não vai passar por dor, angústia, doença, sofrimento. É isso que ele constatou, quando ele saiu do palácio do pai dele para olhar a realidade do mundo lá fora. Cara, tem um seriado novo nos canais de streaming aí, se chama Shantaran. Alguém já viu? Shantaran. É novo, é moderno. E se passa em Bombaim. É um americano que se refugia lá e tal.
E ele fica numa favela na Índia. Tá? Aí vocês vão ver o que é pobreza, o que é desprezo do ser humano, toda a máfia da Índia, os ricos, tudo bandido, ladrão, sabe aquelas coisas? Político, tudo corrupto. Nem remédio chega nas favelas, não tem médico, não tem nada, serviço público é uma droga total. Né? Em pleno século XXI. Então, o Buda, quando saiu para olhar para o mundo, saiu do palácio do pai dele, ele viu a realidade do ser humano. Ele viu toda aquela pobreza, aquele sofrimento, aquela situação toda. Ele falou, poxa, mas por que é assim? Por que tem que ser assim? E aí que Buda passou toda a sua existência e toda a sua vida procurando a resposta. Procurando a verdade para tudo isso. Então, depois que Buda se ilumina, Buda transcende, ele encontra as respostas e entende toda essa jornada do ser humano na superfície da Terra. Né? Por que essas diferenças de classes? Né? Você sabia que no Brasil tem 120 milhões passando fome e 50 milhões obesos? Eu quero saber como é que o obeso passa fome. Essa é uma boa, né? Boa pergunta, né? Tem fome o tempo todo, né? Passa fome. Ai, ai, tem umas coisas engraçadas. Mas vamos continuar. Então, Buda constatou isso, e você vê a humanidade inteira, sempre essa crise existencial, política, ideológica, medicina, tal. Pouca gente tem acesso à medicina de ponta, e aquele sofrimento, e a dor é inerente à situação. Aí, a segunda nova verdade do Buda é que a causa deste sofrimento é uma palavra indiana que se chama avidya. E traduzindo para o português alto e claro, né, significa ignorância. Né? Ignorância. Mas não é uma ignorância de matemática, física, biologia, nada disso. Tá? É uma ignorância da sua natureza espiritual. Então essa é a chave da coisa. Ok? O Buda dizia, as pessoas precisam entender o que elas são de verdade. Que elas são espíritos vivendo uma experiência na matéria. É isso que nós somos. Nós não somos daqui. Tudo que existe nesse mundo é artificial. Este corpo é artificial. É. 3. Ele dizia que mesmo o sofrimento pode ter fim. Não é necessário. E como esse sofrimento pode ter fim? Eliminando a ignorância. E como se elimina a ignorância? Aí, a quarta nobre verdade é o caminho óctuplo. Tá? É a receita de bolo que o Buda vai te dar do que você tem que fazer na vida para se iluminar, para chegar lá. Ok? Eu não vou falar isso agora porque é uma aula total de budismo, né? E a nossa palestra não é sobre isso. Então, você vê que estes aspectos, tanto do kardecismo quanto do budismo, eles são muito parecidos. É uma constatação natural. O cara, quando ele está lá no plano astral, chega aqui pela primeira vez, vou encarnar nessa merda aqui. O cara já sabe. Você está entendendo? Ele olha lá de cima, coça a cabeça, puta, vou lá, que coisa, né? Pô, pensar umas 10 vezes antes, né, de assumir a coisa. Aí vai lá no mentor kármico para programar a encarnação dele, né? O cara fala, ó, só tem vaga para pobre. Rico não tem mais vaga, já foi preenchida. Sabe quando vocês vão procurar emprego, né? Só tem emprego de faxineiro, de merda, de varredor, ou seja, o emprego mesmo, top lá, não tem mais, né? Só tem 3, 4 vagas, né? É. Só tem emprego para pobre. E no Brasil ainda.
É porque pobre na França, pobre em Paris é outra história, né? Né, mademoiselle? Né? É je t'aime lá coisa. Pobre namora com je t'aime. Aqui é oba, oba, como é que vai? Vamos aí nessa, tal. Você sabe como é que Piracicabano paquera? Piracicabano aqui, Piracicaba. Ele chega na menina assim, ele fala assim, mina, adorei você. É, não é verdade? Adorei você. Bom, e eu tenho dito para vocês, né, que 87% de todas as almas encarnadas hoje aqui na Terra, que perfazem um total de umas 7 bilhões de almas, estão na primeira encarnação aqui na Terra. Eu pergunto, o que deu na cabeça desses caras de querer vir para cá? Não é verdade? Pô, tanto lugar bonito na galáxia aí para dar um rolê, o cara quer vir aqui. Né? Pobre corintiano. É de se pensar, né? Por quê? Hã? É a última chance, é tudo ou nada. O cara fala assim, eu vou pagar karma à vista. Que karma a prazo, o cara vai rolando, 20 prestações, 20 encarnações, sabe as coisas? Karma à vista é tudo numa só. Né? Bom, então, nós temos 3 tipos, como eu falei para você, de encarnações na Terra. Tá? O cara quer se inscrever no projeto Terra para uma encarnação, ele tem que estar dentro do esquema. Tem que ter currículo para poder encarnar aqui. Né? O segundo é provas. Esses espíritos que estão nessa classe são grandes filhas das putas de outras vidas, fizeram muita merda, causaram muita dor, muito sofrimento na humanidade e vêm resgatar, né, com sofrimento. Você está me entendendo? Com sofrimento. E não tem como sair. Não tem como sair. Tá? É aquelas pessoas que você vai na Praça da Sé, em São Paulo, você vê o cidadão lá, aleijado, andando num carrinho de rolimã, pobre, pedindo dinheiro para sobreviver, cego de um olho, corcunda nas costas. Aí você olha para você e fala, o que esse cara fez para merecer tudo isso? Para estar nesta condição. E outra, o cara morre. Ele não morre. Ele está com 60, 70 anos, daquele jeito. Porque se o cara vive até os 20 anos já morre, né? Já se liberta dessa situação. Nós tínhamos um amigo que vinha aqui com a gente. Ele era de Florianópolis. Não, Florianópolis. Ele era de Santa Catarina. Tá? Santa Catarina. Então, ele tinha aquela doença do Stephen Hawking. Ele estava com, sabe, 25, 26 quando ele veio para cá. Ele chama Leandro. E se vocês entrarem na internet, né? Se vocês entrarem na internet, vai ter um site lá que está assim, ó. Lelé pergunta, Lalá responde. Só que é o seguinte, ele só mexia a cabeça. O resto do corpo todo atrofiado. Muito inteligente. Tinha escrito 2 livros já. Né? E ele chegava para mim e perguntava, Laércio, você sabe por que eu estou assim? E não tem cura. Não tem cura. O Stephen Hawking, todo mundo assistiu o filme dele, né? Teoria do Tudo, uma pessoa extremamente inteligente. O que ele fez para merecer todo aquele sofrimento, aquele retrógrado? E não morria cedo.
Você vê, os médicos não tinham dado 30 anos para o Stephen Hawking morrer da doença. O cara vivia até 70 anos, quase, 60 e poucos anos. Ou seja, vai ficar aí. Né? O que será que você fez em vida passada para merecer estar daquele jeito num processo que não tem cura? Não adianta ET, levar para centro espírita, ele não vai sair, porque faz parte da regra. Faz parte de algo que ele plantou no passado, algo que ele fez lá atrás e causou muita dor e sofrimento, mas não em uma pessoa, em centenas e milhares e milhões. Tem uma história clássica disso. Antes da Primeira Guerra Mundial, tem um cientista alemão, que inclusive foi o cara que paraninfou praticamente Albert Einstein, para trazê-lo para a universidade da Alemanha, para dar nome a ele e tal, sabe? E ele tinha sido prêmio Nobel de Química, por ter inventado o adubo químico NPK, o famoso NPK. Como produzir e tal, porque ia acabar com a fome no mundo, né? Porque áreas da Europa toda depredada, que já não dava mais nada, porque o solo estava totalmente infértil, você colocava adubo e você produzia 20 vezes mais. Isso, teoricamente, ia acabar com a fome no mundo. Então, esse cara foi aclamado na Alemanha, no mundo inteiro, prêmio Nobel de... Só que durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai fabricar o gás mostarda e o gás sarin, a arma química na guerra que matou milhões de pessoas, de uma morte. Você não tem noção, você respirar aquele gás, como a pessoa morre, cuspindo sangue, vazando sangue por todo lugar. Estoura pulmão, estoura tudo, é um negócio absurdo. Próxima. Vai ajustar conta com milhões de pessoas que ele causou dor, sofrimento e angústia. A lei pode tardar numa vida, mas lá em cima, a sua ficha está cheia, está preenchida. Não tem como falar, não fui eu. Não adianta falar, não fui eu, não fiz isso. Não tem prova, né? Tem. Não só prova, como tem filme. Né? Câmera escondida. Pegou tudo que você fez. É o Big Jar. Pega, não tem essa não. Lá em cima a justiça cósmica não falha. Aí, esse meu amigo, ele perguntava para mim, o Leandro, Laércio, você sabe o que eu fiz na vida passada, quem eu fui, para merecer estar assim? Eu falava, eu sei quem você foi e o que você fez. Mas jamais eu vou falar para você. De jeito nenhum. Aquela vida é outra, já foi. Agora nós estamos aqui, nós vamos trabalhar, né, para você construir algo de bom. Né? Olha que interessante. Quando ele atingiu 28, e eu falei para ele uma coisa, os espíritos tinham falado para mim, não tinha mais dado muito detalhe, que ele vai viver pouco. Que ele ia morrer cedo. Entendeu? E foi o que aconteceu. Mas não foi da doença, ele não morreu da doença dele. Passou alguns meses, não, acho que mais um ano. Quanto tempo ele ficou com a gente aqui? Hã? Você lembra, Baiano? Cadê o Baiano? Essa baianada não. E foi muito interessante. Ficou aqui mais ou menos uns 3, 4 ou não? É. Hã? Uns 4, 5. Ô, André, pega aí. Lelé pergunta, Lala responde. Procura aí que eu vou botar na TV, eu quero que todo mundo veja. Oi. Você acredita? Ele já tinha ido para São Tomé. Então, ele fez tai chi com a gente e curso de yoga. Só mexendo na cabeça.
tudo o irmão dele tinha que dar banho nele, dar comida na boca, trocar de roupa, tal. Era assim a vida dele. Quando ele estava lá, a mãe dele fazia tudo também. Pode ligar. Deixa que já vai entrar. Achou? Vamos lá. Pode botar só o pôster aí, né? Tá? Que ele não faz conta que eu usei ele como exemplo, viu? Ele é gente boa pra caramba. Ele sabe o que ele passou nessa vida, as dificuldades que ele teve e que foi de grande instrução para ele, como ser humano, né? E eu não poderia fazer uma intervenção. Olha lá. Dá volume, corta aí, dá volume. Iniciando uma parceria com o meu grande amigo Laércio Fonseca. Creio que a maioria de vocês já conhece o cara. É uma parceria entre o meu canal, o Luz na Nova Era, e o canal Caminho da Luz do Laércio. A gente esse ano vai estar trabalhando juntos. Ao longo do ano, provavelmente uma vez a cada 30, 40 dias, a gente vai estar gravando um vídeo respondendo a questões que nós julgamos. Quem que é esse garoto aí? Inteligente pra caramba. A história é a seguinte, ele estava terminando um livro, terminando de escrever um outro livro, e vocês conhecem o Hercílio Mais, que psicografou os livros do Ramatiz pela primeira vez, lá de Curitiba? Já ouviu falar? Já ouviu falar em Ramatiz, não viu? Ô, cambada de espiritualista. Então, o Ramatiz foi psicografado pela primeira vez por um médium de Curitiba, chamado Hercílio Mais. O Hercílio já faleceu há algum tempo, mas o filho dele cuidou do centro, cuidou de todo o trabalho, né, chama Mauro Mais, né? Eu já fui lá dar cursos para o Mauro, tudo mais, e o Mauro gostou muito do Leandro, da situação dele, do livro dele, e no Rio de Janeiro, eles organizaram uma homenagem ao Leandro e o lançamento do livro do Leandro num congresso espírita que ia ter do Ramatiz no Rio de Janeiro. Sabe? E eu fui convidado para fazer uma palestra e participar desse congresso no Rio de Janeiro para também homenagear o Leandro. Certo? Para ele lançar o livro dele lá, com todas as condições que ele estava fisicamente, mas trabalhava, ajudava as pessoas, né? Um dos dramas do Leandro, ele chegava para mim e falava assim, ai, Laércio, olha, eu aprendi tudo com você de yoga, né? Aprendi taoísmo disso, mas quando eu vou dar palestra, ele ia dar palestra em centro espírita, palestra em um monte de lugar, ele falava assim, eu fico muito triste, porque você é médium, você vivencia essas coisas. Eu aprendi com você. Então eu estou falando, não de uma vivência minha, eu estou falando, é como você que lê um livro, né? Estuda, vai e depois vai repetir, vai contar uma história. Né? E ele ficava triste por causa disso. Eu falava assim, Leandro, é assim a vida de todo professor, Leandro. A vida de todo professor, tem uma hora que nós aprendemos matemática, física, química, medicina, o que for, depois nós vamos ensinar. Né? A gente não nasce, o professor não sabe tudo. O professor, né, geralmente a pessoa forma-se com 22, 23 anos, se forma, vai dar aula. Quem é que sabe que 23 anos sabe tudo? É igual o médico que não tem, vai para a residência, né? E sai da faculdade, agora que nós vamos começar o aprendizado de verdade. Então, eu falei para ele, o grande aprendizado, né, é a vida. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E depois outra, quando você adquiriu o conhecimento, ele não é mais meu, do Laércio. Ele é seu agora. Você faz o que você quiser com ele. Né? 3 meses antes do lançamento do livro dele em Curitiba, lá no Rio de Janeiro, ele sofre um acidente de carro com a família, e a mãe e ele partem juntos. Ele não morreu da doença dele.
Porque se fosse esperar a doença dele, ia que nem o Stephen Hawking, ele ia lá por 50 anos. E nós sabíamos, né, que o karma dele já tinha sido resgatado. Não havia motivo para ele permanecer mais nessas condições. E quando nós fomos para o congresso no Rio de Janeiro, né, ele estava lá, em pé e andando no palco com a gente. Vocês entenderam a diferença? Aqui ele não podia fazer, nem se movimentar fisicamente, só fora do corpo, né, quando saía à noite. Mas lá, ele surgiu ao nosso lado lá, ele ria e ao mesmo tempo ele chorava muito. Porque fazia muito pouco tempo dessa transição, né? E ele foi acordando do motivo dele ter vivido esse período da sua vida anterior. Então, vocês estão entendendo? Eu quis colocar esse caso para vocês só para entender a primeira coisa importante quando vocês vêm aqui para um trabalho de cura. Eu não tenho a mínima importância nesse trabalho de cura. Vocês vão ver que eu sou só um porteiro. Eu sento lá e fico, entra essa turma, sai outra, entra essa turma. Eu não vou participar, não eu que estou lá, sabe? Eu faço questão de não fazer isso. Aí os meninos têm que entender por que eu não vou lá fazendo isso. Porque eu quero ficar totalmente isento de qualquer atividade ligada à cura das pessoas. O Laércio não tem participação. Você está entendendo? Se eu não estiver aqui, tudo vai acontecer do mesmo jeito. Porque nada depende de mim. Eu sou um ponto focal só que trago vocês aqui, tal, junta, vai lá. Quem vai fazer todo o trabalho são os espíritos. E são os seres das estrelas com alta ciência e tecnologia. Mas todo mundo que entra, senta na fila, tem um cara que já vem com a tua ficha. O que esse cara está pedindo? O que esse cara quer? Vamos ver, vamos consultar aqui a capivara do cidadão. Vocês sabem o que é capivara, né? Quem é do advogado sabe. É a ficha policial do indivíduo, tá? A ficha criminal dele. Então, mas os caras falam, mas Laércio, eu estou na primeira encarnação nesse planeta. Mas você não sabe que a sua ficha veio junto com você, cara. É de Dijar para Dijar, viu? Vocês estão pensando que você vem com a fichinha na mão, assim? De jeito nenhum. Quando você está num projeto planetário, tem um Dijar lá, tem um computador central que está ligado via Wi-Fi em você. Ele que comanda você, controla, né, lê tudo. Aí quando você vem para o projeto Terra, aquele Dijar já manda a tua ficha para o Dijar de cá. O Dijar só fica esperando você chegar. Chegou, ele gruda no você, fala, você é meu agora. E fica acompanhando você 24 horas por dia. Gente, não existe nada, absolutamente nada, que o plano superior não saiba sobre sua vida. Tá ok? A primeira coisa que vocês precisam botar na cabeça de vocês. Não existe ninguém solitário neste mundo. Vocês nem precisam rezar. Vocês não precisam pedir absolutamente nada para o alto, que o alto sabe tudo o que acontece com você. Tá? Simples assim. Esse Dijar, ele é uma inteligência artificial avançada e sofisticada, que ele monitora 24 horas por dia todos os seus parâmetros médicos. Pressão arterial, batida do coração, arritmia, sério, intoxicação sanguínea. Ele monitora tudo e sabe até que você vai ficar doente daqui a um ano. Entendeu? Vocês que fazem medicina aí, vocês precisam de uma máquina dessa. Bota o cara lá. Na Enterprise tem. A Enterprise é assim, o cara deita numa mesa. O cara deita numa mesa, ele fica com um tablet na mão, assim, né? Imediatamente o computador já lê e já dá todos os parâmetros do cara. Pressão sanguínea, pressão arterial, faz o teste sanguíneo e tal, se está com infecção, se não está com infecção. Sai assim, 2 segundos. Os parâmetros. E o médico é um holograma. Olha que legal. A medicina vai acabar. Vocês não precisam fazer medicina mais. Muito esforço desgraçado.
Os caras medem o computador, o holograma, o médico sabe mais do que o ser humano. Ele vai lá e tem todos os parâmetros, toda coisa, não erra, né? Tem aquela memória de 1 bilhão de anos. E o próprio holograma vai lá, aplica injeção, tá, e faz cirurgia, se precisar. Já viu o holograma, doutor, da Enterprise? Você não assistiu? Ô, louco. Procura uma série chamada Voyager. Star Trek Voyager. A comandante é uma mulher. Aí o médico da nave morre, já no começo, no primeiro capítulo ele morre. E aí eles têm que usar o computador, um holograma médico. E o holograma é denso, ele é a melhor, você chega lá na sala no consultório, na hora que você entra assim, o computador materializa um holograma. E é o doutor. E ele já vai perguntando para você qual que é a natureza médica sua. Aí o cara fala, doutor, estou com uma dor estranha aqui do lado. Ele fala, por favor, deite na maca. A hora que ele deita, todos os parâmetros médicos já são conectados, já mede tudo. Ele vai lá, olha, porque ele está conectado, ele é o computador, né? Ele só é uma interface. Ele fala, você está com uma pequena, né, luxação aqui no seu baço, tal, você sofreu com uma batida, um impacto, tal, mas vamos dar isso aqui, você vai ficar bom. O cara já dá uma injeção, o médico, o holograma dá uma injeção no cara, pega lá e pode ir embora, não tem nada. Tá vendo? Nem médico vai precisar de mais. É. Bom, achou a Voyager? Aí, é o doutor, põe o doutor aí. O doutor holograma. Pode pôr até o videozinho, põe o videozinho, você vai ver que legal. Tem aí na memória aí. Essa série aqui, esse aqui é o doutor, ó. Esse careca aqui, meio carequinha puxado assim, ele é o holograma médico. É esse aqui, ó, que está aqui, ó. Esse daqui. Ele é o holograma médico. Né? Esse é o futuro. Lá no plano astral, não funciona assim. Né? Você está pensando que precisa de muita gente para trabalhar? Como o Dijar, não precisa de muita gente para monitorizar o planeta Terra inteiro. Eles têm uma tecnologia eletrônica que monitoriza todos vocês ao mesmo tempo. Aí quando vocês rezam, você está pensando que Jesus está escutando que você está rezando? Jesus não está nem aí, está de férias lá em Orion. Dando um rolê na galáxia. Você acha que Jesus vai aguentar o choradeira de vocês, né? Mais de 2, 3 bilhões de negros rezando na cara de Jesus? Ele vai ter tempo para cuidar de todo mundo? Claro que não. Vocês têm que entender como é que praticamente as coisas funcionam no mundo espiritual. Não é do jeito que vocês pensam. Né? Bom, então vamos continuar. Então, tem outras pessoas. Então essa é a primeira, é difícil. As outras vêm passar por provas. Provas o que é? Né? Você passou por expiação, passou por muitas situações, resgatou karma. Agora vamos testar para ver se você aprendeu mesmo. Né? A gente tem que testar você, sabe por quê? Porque o cara pode estar legal, nasce numa família rica, um bom dharma. Agora pergunta, o que você vai fazer com isso? O cara pode fazer merda. Ele não passa pela prova, ele gera mais karma. Você está me entendendo? Ele tem que ser testado para ver se ele aprendeu realmente. Então ele passa por situações difíceis, complicadas, mas ele não se desespera, sabe sair, trabalha com amor, ajuda as pessoas, sabe? Ele tem uma voz. Então a gente fala que ele passa por provas. Vamos testar para você ver se você realmente aprendeu. Tá? E a terceira é missão. Essa é a classe que menos gente tem. A primeira, 90% do planeta. 10% estão sendo testados. E em 1%, essas pessoas não necessitariam mais encarnar na Terra, não necessitariam, já poderiam ascensionar no mundo espiritual e ir para a galáxia, mas eles resolvem, por amor, participar de um projeto no astral, encarnar para ser uma ponte entre o plano superior e as trevas. Grandes médiuns brasileiros. Por aí vocês vão entender porque Chico Xavier já era evidente desde criança, falava com os espíritos, isso é um projeto. Então tudo já está planejado, uma equipe astral, né? O próprio, por exemplo, o curador, né?
no médium lá, Zé Arigó, antes de encarnar, você faz um projeto. Os espíritos se preparam, não vão lá, não vão fazer isso, não vão levar tal mensagem para a humanidade, e você vai ser um espírito missionário, né? Você vai realizar uma missão naquele mundo, vai levar conhecimento, vai levar uma visão da espiritualidade para... Porque nós estávamos nessa nossa religião, zero à esquerda. A ciência, a inquisitora do século XX, mais primitiva, mais atrasada do que possa imaginar. Então, o plano astral começou a enviar os desafios. Primeiro foi para a Igreja Católica, né, que dominava o Brasil praticamente. Então Chico Xavier, Divaldo, eles veio para fazer um enfrentamento contra as ideologias primitivas da Igreja Católica que aqui estava. Que não levava ninguém a nada. Né? Reza, reza, reza e fica ali e não sai do lugar. Fica patinando. Não tem aquele conhecimento a mais. Então foi o grande desafio, né? Você vê que a igreja que mais combatiu o espiritismo no Brasil era a Igreja Católica. Agora, o Zé Arigó, ele não veio para confrontar a Igreja Católica, ele veio para confrontar a ciência, que estava aí, que acha que sabia das coisas, não sabia de nada. Aí os grandes milagres, as grandes curas, tudo que acontecia lá, era um projeto das inteligências avançadas, com alta tecnologia, fazendo as curas acontecerem. Tá? Nós temos uma amiga que mora em Campinas hoje, que ela é a única pessoa viva que trabalhou ao lado do Zé Arigó. Ela começou com 15 anos a trabalhar ao lado do Zé Arigó, instrumentar, ficar junto com ele ali, né? E ela trabalhou até o dia da morte do Zé Arigó, né? A dona Leida. E ela escreveu livros, tudo, e ela já deu umas palestras aqui várias vezes sobre o Zé Arigó, né? E realmente tinha coisas inexplicáveis que acontecia. Mas também ela dizia o seguinte, que às vezes chegava uma pessoa na fila, eles tinham um código, o Dr. Fritz com ela tinha um código, né? Quando o Dr. Fritz falava assim, né, dá uma mensagem do Evangelho para ela, que naquela época era tudo na máquina de escrever, sabe? Então, o Zé Arigó falava, vá o versículo tal da Bíblia, assim, assim, assado. A pessoa pegava a cópia e dava para ela. Isso era sinal de que nada ia ser feito. E aquela mulher é o César, lembra que tem do César? Sim e assim, sabe? César. Porque não tinha jeito. Né? Já estava escalado para o jogo lá em cima, sabe? Você conhece essa história, né? Vai morrer, porque todo mundo tem que morrer, não tem? Todo mundo tem que partir do astral. Do ponto de vista espiritual, às vezes, a partida é a libertação. Veja o caso desse nosso amigo que eu acabei de falar para vocês. O karma dele foi resgatado, já estava na hora de partir. Não tem como curar esse corpo, tá entendendo? O negócio é trocar de corpo. É que vocês não entendem. Imagine vocês carregando um saco de 200 quilos nas costas por 1000 quilômetros. É como o aspecto de Jesus a carregar a cruz na costa até o seu Calvário. O mais interessante de tudo, que todo esse sofrimento de carregar a cruz, quando há a morte, este corpo denso significa a sua cruz, o seu saco de cimento aí de tantos quilos carregando. Você não tem noção, a paz que você sente, a hora que você perde esse peso, perde tudo, você flutua sem peso fora da matéria, né? É algo assim, quando você sai voando por cima das casas, então você se sente um super-homem. Pô, sai voando assim, ó, no meio das árvores. É uma sensação de liberdade inimaginável, inimaginável. Então, compreendemos que quando nos libertamos da matéria, é como se nós nos libertássemos de toneladas e toneladas de carga que nós arrastamos todos os dias. É aquela situação, lembra esse desenho animado? Hoje não tem mais, mano, mas o prisioneiro tem aquela bola de ferro amarrada no pé, com uma corrente, né? Não tem como sair. Puta peso, se quiser andar. É uma coisa. O corpo, ele é um instrumento, aqui na Terra, de resgate kármico. Ele não é um corpo de ascensão, não é um corpo que a gente chama de luz. Ele é um corpo de resgate.
Esse corpo faz você passar por sofrimento, provas, tá? Você quer ver? Tem coisa interessante. O cara, olha, ele nasce, vamos supor, ele nasce bonito, corpo físico, nasce família rica, tudo legal. Mas aí, toma chifre e é doidado. É outro tipo de sofrimento, né? Isso são as provas. O cara tem saúde, tem tudo, mas é burro. Quer casar. Acha que casando vai ser eternamente feliz. Né? O cara tem que escolher, ele quer casar ou ser feliz. As duas coisas juntas, né? É impossível. Só quem já casou, teve umas tretas aí, sabe o que eu estou falando, né? O ser humano é conflito, né? É assim, o conflito é inerente à própria jornada. E esse conflito são as provas. Sabe? No fundo, psiquicamente, elas são dolorosas também. Certo? Mas ninguém morre de chifre. Só se der um tiro na cabeça. Né? Isso também acontece muito, né? Crime passional, né? Aquela velha frase de música sertaneja. Sem ela eu não vivo. Não é essa frase? Coitado, né? E a missão? São poucos espíritos missionários, não tem karma, certo? E se você vai perceber que a maior parte deles, dos espíritos missionários, de forma alguma querem nascer rico e milionário aqui. Eles falam, preciso de dinheiro para fazer minha missão. Eu só preciso ter abertura. E vai lá. É por isso que Chico Xavier doou todos os seus livros para a instituição de caridade. Se eu tiver uma casa para morar, comida para comer, o que eu quero mais? Então o espírito missionário já entende que essa vida, esse planeta não tem nada para oferecer para ele. Por que ele quer uma Ferrari? Você imagina Chico Xavier andando de Ferrari? Para quê? Para pegar quem, né? Porque quem anda de Ferrari só quer pegar alguém, pode ter certeza. O único objetivo de você ter uma Ferrari é que você está afim de pegar alguém. Você é um frustrado sexual. Esse é o motivo de você ter uma Ferrari. Porque a sexualidade é algo que movimenta conscientemente. Freud já dizia. É um processo inconsciente que te movimenta. Às vezes você nem tem consciência de porque você ama aquele negócio. Porque tudo isso são roupas que você veste. São as máscaras que você coloca para viver na sociedade. Se você é feio e pobre, você tem que comprar uma BMW, cara, senão você está fudido. Né? Agora, se você é pobre e bonito, tem por você pega toda sendo pobre. Você vai ser o terror da favela. Não tem problema nenhum, né? O que tem de menininha bonita na favela? Oxi, traça todas. Agora, o feio e pobre, esse vai sofrer, mas veio para esse time aqui. Então, vocês estão entendendo como é que o processo de cura se revela? Às vezes, vamos supor, vocês ficaram doentes. Está tendo algum problema, fígado, rim e tal. Aí você vem aqui, o cara olha a tua ficha e fala, não há motivo para esse cara estar passando por esse tipo de sofrimento, angústia. Não está no karma dele. Ele comeu uma merda lá, comeu uma coisa errada lá, né? Alguma coisa, né? Cigarro do capeta, comeu lelé da cuca, então os caras consertam. Aí tem como o cara consertar, dar um tato, você está entendendo? Porque esse mundo é cheio de merda. Você vai num restaurante, você come uma coisa diferente, tá lá com, né, não sabe onde o peixe foi pescado, tá lá com metal pesado, tá isso, você se contamina. Saca? E você não é o culpado da situação, né, no sentido assim prático da coisa, né? Então, o Pronastral pode intervir nesses casos, porque você não vai morrer agora, né? O Palmeiras nem ficou campeão mundial, né? Não tem nem mundial, vai embora. Né? Então, fica um bom tempo aí, tal, os caras cuida de você e tal. Você está entendendo?
É assim que as coisas funcionam. O plano astral, tudo tem uma justiça, tudo tem uma análise da coisa. Tá? Teve até um caso muito interessante aqui um tempo atrás, que uma senhora, acho que ela veio no círculo de cura aqui, e não se curou. Não me curou, ficou brava comigo. Como se eu fosse culpado, ele não tem curado. Eu falei, não tem nada a ver com a sua vida, minha filha. É o ser com Deus lá. Se você não se curou, vai reclamar com os caras. Eu aqui não cobro nada. Dou uma chance de você ter uma coisa. Entra lá, senta lá. Você vai conversa com os caras lá. Não tem nada a ver com isso. Vai lá no Procon do Astral. O reclame aqui do Astral. As pessoas, elas acham que vem aqui, eu vou dar uma pílula para ela, ela não vai fazer nada na vida, só a pílula sai curada. Né? E continua a mesma merda de pessoa. Arrogante, egocêntrica, uma filha da puta. Né? E quer ser curada. O Buda dizia, né? Não há crescimento sem transformação, sem mudanças. Todos vocês, quando tiverem algum problema, você tem que perguntar, por que eu estou assim? Essa é a primeira pergunta. Segunda, o que é que eu fiz de errado para estar assim? Tem gente, pô, meu intestino está ruim, estou com caganeira. O que será que eu fiz para estar com caganeira? Sabe, é assim que você tem que resolver os seus problemas. Alguma coisa, porque o nosso organismo ele é perfeito. Ele funciona perfeito, cara. Quando eu faço alguma coisa errada, dá zebra. Né? Aquela menininha vai na balada no sábado à noite, enche a cara, domingo, vomita o dia inteiro, não sabe por quê. Ai, tadinha dela, chama os espíritos. Os espíritos mandam você tomar naquele lugar. Ou, eu conheço, aí o cara fala assim, ó, se foda. Você plantou, você é a lei. Se você tiver tomado água, né? Domingo você acordava zen. Não é verdade? Mistura cachaça com cerveja, uísque, depois beija aquele cara com boca de fumo. Sabe aquela boca de fumo? Depois vai no canavial, sai tudo sujo, rolado no canavial, né? Volta para casa. Né, Micalateia? Depois os espíritos que tem que curar, ai, vou lá no Lalá para dar um passo em mim. Eu falei, nem venha. Nem venha. Né? Então, a nossa saúde, nosso bem-estar, tem a ver com as nossas atitudes. Tá? Então, como nós, ou cada um de vocês não conhecem que ponto vocês estão da situação, esse sofrimento, essa primeira aqui, você sabe, você vai ver. Tem aquelas pessoas que não conseguem, não tem como se livrar daquela situação. Certo? O cara, por exemplo, nasce feio, não tem como. Pode ser rico, mas continua feio. Pode se formar em faculdade, mas continua feio. Não tem solução. Né? Igual o bêbado, com essa história do bêbado. Passou uma mulher perto dele e parou assim. Mas a senhora é feia, hein? Como a senhora é feia? A mulher, seu sem educação, seu sem vergonha. Sabe que tá falando nada? Você está um bêbado aí, um cara pobre. Mas amanhã eu tô bom. Você não tem jeito. Entendeu a piada, né? Igual o Joãozinho, né? O filho da mulher Joãozinho, ele é sensato, né? A mãe dele, na frente do espelho, fazendo maquiagem, fazendo tudo para sair, né? Aquela coisa toda. O Joãozinho, mamãe, por que a senhora faz essas coisas? Ah, meu filho, porque para a mamãe fica mais bonita. E ele, e por que não fica? Essa é pior, né?
É Joãozinho sincero. Vocês estão entendendo a diferença de karma agora, né? E dharma? Dharma é o contrário de karma. Karma é o que a gente tem que resgatar. A gente vem, né? Vamos supor, feio, pobre, dá para resolver. A gente trabalha, ganha dinheiro, fica rico. Né? Tem que ter, você tem que trabalhar. Não é uma questão de sorte. Né? Mega Sena, não adianta, cara. O Dijar está com a sua ficha lá. Ó. Esse filho da puta não vai ficar rico. Pode jogar 1 bilhão, o que você quiser na Mega Sena, não fica. Você não vai ganhar nunca. Tem uma força invisível impedindo você de ficar rico. Porque faz parte da sua experiência kármica. Você já foi rico na tua vida e fez merda com a riqueza. Então, se você nasce rico, é um dharma. Agora eu pergunto, o que você faz com essa facilidade, com esse dinheiro, né? Você pode querer ficar mais rico ainda, traficar arma, vender droga, tal. É a máfia, a bandidagem. Ao invés de, não, vou pegar esse dinheiro que eu tenho, vou fazer uma doação de caridade, vou montar uma escola, eu vou treinar, né, crianças, tal. Cara, sabe, usar com sabedoria o excesso de grana que você tem. Isso é saber usar o Dharma para um progresso espiritual ainda maior. Ou você pode usar o seu Dharma para criar mais karma. Ferrando a vida dos outros, né? Fazendo aquela coisa que não devia fazer. O plano espiritual está olhando. Ele está observando o que você está fazendo. Nessa nossa jornada aqui na Terra, todos vocês necessitam olhar para dentro de vocês e tentar entender por que você está vivendo esse tipo de experiência. Por que alguma dor está lhe afligindo? E nós não sabemos se isso é karma, dharma, porque ninguém sabe onde está, você está onde aqui, certo? Então, o seu papel é pedir ao alto uma ajuda, certo? Seja ele de qualquer maneira, né? Seja para terceiros, vocês podem estar bem, veio aqui para, né, conhecer o trabalho, vai lá na Pirâmide, mas tem uma amiga que está doente, tem uma pessoa que lá em casa que não pôde vir, que não está bem. É óbvio, coloca o nome lá, ou mesmo mentalmente você se eleva o pensamento àquela pessoa, né? E tudo vai ser amplificado. O plano astral sabe de tudo, age sobre tudo. Né? Eu vou contar uma história interessante para vocês. Isso aconteceu era 79. Eu fazia faculdade em Campinas, né? Eu dava aula em cursinho, fazia faculdade, eu ficava morto de cansado. E eu morava num kitnet em Campinas, ali no Largo do Pará, quem conhece Campinas. E eu saí da faculdade, era umas 6 horas da tarde, cansado pra caramba, né? E calor, mas estava um calor, e eu desci do ônibus e fui subindo a avenida. Aí eu passei em frente à Catedral de Campinas, a Igreja Catedral. E eu estava tão cansado, falei, vou fazer uma parada aqui dentro da igreja, vou descansar, vou entrar. Só que a hora que eu chego na porta da igreja, tem um grupo de espíritos ali ao lado da igreja, na porta, e eu já faço assim. Cumprimento e entro. Quando eles perceberam que um entrou junto comigo, um rapaz entrou junto comigo. Eu sentei, só que não tinha missa, não tinha nada, a igreja estava só aberta assim. Eu sentei, e ele sentou do meu lado e a gente ficou conversando. De repente entra uma velhinha, ela devia ter quase uns 80, quase 90 anos, pelo jeito. Ela muito velhinha mesmo, e chorando, aos prantos, e passou por mim, pela gente, e junto, uma moça, um espírito, que estava ali na igreja, foi junto com ela. E ela foi lá na frente, no altar lá, que tem do lado da Nossa Senhora Aparecida, para ficar rezando. E eu fiquei encucado, por que a velhinha estava chorando tanto, você está entendendo? E eu perguntei para a minha, o que será que essa velhinha está... O próprio espírito falou, não sei, né? Vamos esperar. Nisso, aquela moça que ficou um tempo com a velhinha, saiu de lá e veio pelo corredor. Aí eu cutuquei, chama ela. Vamos perguntar da velhinha. Aí um amigo chamou, ela parou perto de nós, assim, o que a velhinha tem?
Aí ela falou assim, não, ela está muito angustiada, porque ela tem uma neta, né? É uma neta que tem 3 anos de idade, e que ela está internada no hospital, está na UTI, né? Está num estado grave, por uma infecção tal lá, até ela falou, e ela está chorando e veio pedir, né? Auxílio a Nossa Senhora. Mas quem resolve o problema não é Nossa Senhora, é ela que está ali. Falou, não, nós já vamos, eu vou encaminhar o pedido dela, mas eu tenho certeza que já está tudo lá no alto, já estão sabendo. O plano espiritual, não, todo mundo sabe, o já sabe de tudo, né? Mas ela vai verificar, falou assim, eu vou verificar lá como que está a situação. A única coisa que esse espírito vai é verificar a situação. Vai lá, está um hospital, o hospital tem uma puta egrégora espiritual que trabalha no hospital. Quem tem que morrer, morre. Quem não tem que morrer, o médico nem pode dar veneno para o cara sai de lá vivo. E geralmente os médicos fazem muita cagada dando remédio errado. Os espíritos falam, puta, o que esses médicos... Não, amor, se eu não estou aqui para corrigir, os espíritos falam, o cara estava todo mundo morto ali. Sabe? Né? Tem disso também. Os espíritos falam comigo. Eu tenho o maior apreço pelo trabalho dos médicos. Né? Os enfermeiros trabalham noite e dia. Puta situação. Eu lembro quando minha mãe foi internada no hospital, todo mundo numa correria para ajudar, as enfermeiras trabalham, sabe? Mas agora, tem hora, tem situação que o médico esgota. Ó, não tem o seu irmão o que fazer. Aí, ou vai embora mesmo, que tem que ir embora, está na ficha, ou o plano espiritual intervém. Sabe o que eles fazem muito? Coloca remédio no soro. Eles vão lá, os espíritos, colocam remédio no soro, certo? E deixa acontecer. Aí a pessoa, se tiver que sair, vai sair lá, não vai morrer, tá? Entendeu? Mas tem caso que os espíritos falam muito bem, principalmente espíritos médicos. Os espíritos médicos mesmo. Que foram médicos aqui, entendeu? E que passam por lá e como eles falam, pô, tá lá, você não tem noção, que cagada que os caras fizeram aqui. Agora nós vamos ter que corrigir esse negócio aí. E o duro, que não tem quem fale para tirar essa porra de remédio que esses caras estão dando, que está errado, está ferrando mais a vida da pessoa. Eles não podem intervir falando, entendeu? Os espíritos não podem materializar ali e falar. Ah, mas agora, eu vou contar uma história para você. Cadê o rapaz de Mococa aí? Tem um rapaz de Mococa. Aí, você não, tinha aquele senhor que é de Casa Branca. Mococa. Lá em Mococa tinha uma médica, que ela era formada na USP e tudo tal, e ela atendia lá, é uma japonesa. Uma japonesa. Hã? Não, não é essa não. Aí o que acontece? Ela estava fazendo residência em São Paulo. No hospital, era 3 horas da manhã. Ela sai de um quarto e vai andando no corredor. De repente, vem uma freira médica, sabe? Freira médica, enfermeira, aqui, né? E para com ela e fala assim, escuta aqui, minha filha, o que você fez lá? Vamos lá, que você fez tudo errado. Esse remédio está só. Prontuário, você leu errado o prontuário. Você deu o remédio errado para a dose errada. Vamos corrigir isso, tal. Agora tem que dar isso aqui. Ah, muito obrigado, senhora Quintela. Né? Ela ficou tudo encurvada. Aí ela saiu, essa freira despediu-se dela e falou, e presta atenção, não estou falando o que você vai fazer, não pode fazer coisa errada. Deu uma dura nela. Bom, tudo bem. Aí ela ficou tudo e foi lá tomar um cafezinho nos médicos, estavam os médicos, e falou, olha, puta, rapaz, eu recebi uma dura agora da freira tal, lá da dona Maria. Os caras, mas quem? Não existe ninguém aqui, nem tem freira aqui no hospital. O espírito materializou e deu uma dura nela. Vocês não têm noção que nos hospitais tem um monte de espírito trabalhando, médicos mesmo, profissionais do outro lado, tem uma tecnologia avançada do outro lado ali. Que o pessoal sabe que ali entrou, morre ou sai. Entendeu? Então tem uma equipe espiritual sempre trabalhando. E chega a ponto, às vezes, o espírito materializar, dar uma dura na pessoa, fazer a cirurgia aí. Né? Tem a história do Zé, né? Lembra da história do Zé que contam? Essa é uma história que contam. A gente não sabe se é lenda ou é verdade. Tem gente que fala que é verdade, que aconteceu mesmo. Eu vi essa história do José Maria Nogueira. Vocês conhecem o José Maria Nogueira? Ele é pai do Ronivon. Pai do Ronivon, que era um grande esotérico da Fraternidade Branca em São Paulo. Ele já partiu. Tá? Então ele conta uma história muito interessante que aconteceu na Catedral da Sé. Às 6 horas da manhã, tinha uma missa todos os dias. Às 6 horas da manhã,
Tá? E tinha um morador de rua que dormia ali na frente da igreja há anos. E ele não batia muito bem, ele era meio, né, meio bedel, meio corintiano. Aí, todo dia o padre começava a rezar a missa e ele se chamava Zé. O nome dele era Zé. Ele entrava na igreja, aquela roupa toda suja, né? Às vezes até carregando aquele cobertorzinho velho dele. Ele ia entrando e chegava lá na frente, na beira do altar, que tinha o Jesus na cruz, ele falava assim: Jesus, o Zé está aqui, hein? E virava as costas e ia embora. Só isso que ele fazia. Todos os dias, todo mundo esperava o Zé entrar na missa das 6 para fazer essa cena, que o padre parava, deixava o Zé entrar lá, o Zé vai lá, aí ele continuava a missa. Isso por anos a fio, né? E de repente um belo dia, ele não apareceu, né? O Zé não apareceu. Pô, acabou a missa, foram tudo correndo atrás do Zé. Até o padre, não, cadê o Zé? O Zé não veio hoje, foram na praça lá achar o Zé, cadê o tal Zé? O Zé não estava na praça, foram no posto da Polícia Militar, que fica, tem uma posto na Praça da Sé. Bom, mas o que aconteceu com o Zé? O Zé, pô, você não sabe o que aconteceu com o Zé? Eu falei, não, mas não apareceu na missa agora lá, tá, que tudo. Não, o Zé, ontem à noite, aquele foi atropelado. Está internado no hospital na beira da morte lá. Puta merda. Saiu todo mundo para ir para o hospital. Até o bispo lá. Saiu fora. Né? Foi todo mundo. Quando o padre e essa equipe chegou no hospital, o pessoal lá que era coordenador da igreja, e foi perguntado, Zé, estava um alvoroço no hospital. Um alvoroço. Vocês não vão acreditar. Todos os pacientes inexplicavelmente foram curados, milagrosamente, de qualquer doença que os caras tinham, até câncer, terminal. Naquele dia, todo mundo foi curado e saiu de lá bom. Ninguém entendia porra nenhuma o que tinha acontecido. Né? Por quê? Aí quando chega no quarto do Zé... Olha assim, o padre chegava na corda do Zé e fala, Zé, como é que está acontecendo com vocês? Você não apareceu hoje? Então, padre, aconteceu um milagre aqui. Mas que foi? Eu estava tudo arrebentado. Sangrando para tudo quanto é lado. Quando deu 6:30 da manhã, entra um cidadão aqui e fala, Zé, Jesus está aqui. Quando Jesus foi lá, entrou no hospital, não foi o Zé que ele foi curar, todo mundo curou. Inexplicavelmente. Tá bom? Então, vocês não têm noção, quando o plano espiritual superior quer consertar alguma coisa, nada é impossível. Tem uma história que eu vou contar da Dona Leida. Dona Leida com Zé Arigó. Está no livro dela essa história aqui, do Zé Arigó. A história é a seguinte, ela contou aqui para a gente. Ela disse que o doutor Frito estava atendendo, tem aquela fila enorme. Aí chega um senhor na fila para ser tratado. Ele trata do cara, atende o cara e fala assim, escuta aqui, cadê a sua senhora? A sua esposa não veio com você? Ele era de Recife. Era um casal de Recife. Não, minha esposa veio, mas ela está lá fora me esperando, porque ela não vai passar por procedimento nenhum. Não. Chama a sua esposa aqui, que Jesus tem um presente para dar para ela. Presta atenção. Jesus tem um presente para dar para ela. Ele chama a mulher vem ali, fala, minha senhora, qual é o seu nome? A senhora acredita em Jesus? A senhora tem fé em Jesus? Fala, sim, claro que eu tenho. Então Jesus vai lhe dar um presente hoje, viu? Que bom. A senhora vai ser mãe. Ela coçou a cabeça, falou, doutor, eu acho que deve ter alguma coisa errada aí. Preciso ser mãe. Mas como não pode ser mãe? Faz mais de um ano, doutor, eu tive um câncer no útero e todo o meu útero foi retirado por cirurgia. Eu não tenho útero, eu não posso ser mãe. O doutor Fritz olha para a mulher assim e fala, minha filha, e você acha que isso é problema para Jesus?
Deita aqui na maca agora. Deitou a mulher na maca, puxa a roupa dela, pega a faca e abre a barriga da mulher fora. Daquele jeito que o seu Dr. Fritz fazia, né? Só que ao lado, inexplicavelmente, parece a Enterprise, que vocês vão assistir, materializa do nada. Um útero em cima da mesa. Aí ele pega o útero, enfia na barriga da mulher, com aquela delicadeza de cirurgião que ele tinha, enfia lá. Tal. Você imagina quantas ligações nervosas, quantas ligações sanguíneas, vasos sanguíneos tem que ser conectado e não pode ter rejeição, né? Você vê um órgão de doação, primeira infecção, vem tudo bactéria em cima do cara. Então, todo o anticorpo vai em cima do... Nada que rejeição que... E você sabe como é que ele fechava o corte? Ele abria mesmo, mandava negócio aí. Se médico fosse na encher o saco, ele mandava o médico enfiar a mão junto. Podia cuspir na mão e... Tinha infecção, tinha porra nenhuma. É que vocês não estão vendo a tecnologia que está em volta. Tecnologia extraterrestre, great, parelhagem. É isso que a televisão devia mostrar, que o cinema tinha que mostrar quando mostra o Zé Rigó. Não pode mostrar um cara com uma faca enferrujada cortando o cara ali, sem ver o que está acontecendo do lado, com a alta ciência e alta tecnologia que está rolando ali. Se eu sou consultor desses filmes, eu ia mudar tudo a história. Por que a turma chama esses caras de charlatão? Porque não está vendo o que está acontecendo com o lado. Não enxerga, né? Então, ele fechou, ele fechava o corte assim, ó, ele pegava o dedo e fazia assim, ó, que nem um zíper. Fechava, sumia o corte. Sem sangue, sem corte, sem nada. E falou para a moça, ó, volta daqui um ano que eu quero ver essa criança. Ela foi embora. Um ano depois, essa senhora voltou com a criança no colo. Eu quero saber que médico que consegue fazer isso. Você já viu... Você é da área, certo? Você já viu transplante de útero? Tem. Essa aqui é doutor ginecologista, né? Não existe transplante de útero, né? Mas o doutor Fritz fez. E funcionou, né? Porque a mulher deu à luz. Está entendendo? Então, não existe. É como o doutor Fritz falou. Isso não é problema para Jesus. Então, nenhuma doença que vocês tenham é problema para o plano espiritual, em termos de tecnologia, em termos de problema técnico. Pode-se consertar qualquer coisa. Até ressuscitar morto. Sabia? Isso aconteceu com o Dr. Fritz. Eu vou contar isso é uma história. Até no filme, agora que fizeram mas fizeram mal feita. A filmagem foi muito mal feita. Não sei quem foi que orientou, porque não foi a Dona Leita. A Dona Leita conta essa história aqui. Que ela que viveu a situação. Está lá, o Dr. Fritz atendia até meio-dia. Depois de fazer um intervalo para o almoço, 2 horas da tarde ele voltava e continuava até 7 horas da noite, às vezes até mais. Depois ele ia para a casa dele, jantava, descansava. Quando era 11 horas da noite, ele ia para a charca dele, que os leprosos estavam lá esperando ele, porque o prefeito não deixava os leprosos entrar na cidade. Aí ele ficava até as 2, 3 da manhã atendendo os leprosos e curando os leprosos. Essa era a missão dele. Aí vai acontecer um negócio interessante. Quando ele sai para almoçar um dia, tem um velhinho na fila, um velhinho de 90 anos, está lá sentado na cadeira, de repente o velhinho, pum, caiu morto. O velhinho morreu na fila. Puta desespero, o velhinho não respirava, o que nós vamos fazer? Às vezes já pensou se a imprensa vem aí, né, aquele cara morto que morre aqui, uma puta desgraça total. E não tinha celular, não sabia onde o Zé Rigó tinha ido. Aí ela lembrou que há 2 quarteirões abaixo tinha um médico, tinha um consultório de um médico da cidade. E ela foi correndo chamar o médico lá. O médico voltou com a bolsinha dele, pô, não tem o que fazer, morreu. Ou seja, com declaração médica que o velho tinha morrido. E o velho estendido lá no chão. Pegaram ele, botaram no... O que nós vamos fazer com esse velho aqui agora? A família dele, olha, não sei, mas espera o Dr. Fritz vir para ver o que nós vamos fazer com isso aqui. O Zé Rigó chega, né, na hora normal, quando ele atender. E aquela situação, tá, mas o que aconteceu? O doutor, olha, morreu aqui e tal, né? Chamou o doutor veio aqui e tal, já deu a ficha dele, que está morto mesmo, tem que fazer. Olha, como é que vai acontecer quando a imprensa souber que morreu uma pessoa aqui na fila, morto desgraça, né? Vai fechar o centro, eu estou aquele desespero todo.
Falou, não, deixa eu chamar o Dr. Fritz. Incorpora o Dr. Fritz, era estúpido. Se vocês conhecessem o Dr. Fritz, ele era triste. A primeira coisa que ele fez, Dr. Fritz, o cara estava meio esticado no chão, assim, no colchonete, e começou a chutar o cara. Ô, seu bosta! E falando assim, ô, sua merda, levanta aqui. Ô, você viu, vai morrer na minha casa aqui. Aqui não é hora de morrer, vai morrer na sua casa. Começou a chutar o cara. E o cara começou a voltar. O que foi? Vai embora daqui, suma daqui, vai embora, vai morrer na sua casa. Aqui não é hora de morrer. E o cara levantou, a família dele levou ele embora. Com um atestado que já tinha morrido mesmo. Vai morrer aqui, né? Atrapalhar minha vida aqui, vai morrer na sua casa. E o cara levantou, acordou. No filme dele, parece ele dando um tapa na cara. Vocês já viram? Viu o filme dele, desse aqui, né? Parece o cara meio lá morto, ele vai dando um tapa na cara. Lembra? Acorda aí, levanta aí. Mas não foi assim a cena. Não foi pior. Você lembra quando ele estupra? Você lembra aquela cena? Tem um erro nessa cena, na interpretação do menino aí, do Dr. Fritz, quando ele está incorporado. Qual que é o erro? Vamos ver se vocês sabem. Vocês pegam. Ele é bom ator, mas eles erraram, não fizeram como tem que fazer. O Dr. Fritz era alemão, cara. Ele não falava português direito, ele falava português tudo errado. Falava com sotaque. Dr. Fritz incorporava, porque não entenda a coisa. Ele falava tudo sotaque, ele falava português perfeitamente no filme. Não é assim. Eu falei que a dona Lida, pô, tá errado. Claro, o Dr. Fritz falava tudo errado, alemão, tudo brasileiro, português tudo errado. E ele incorporado, lembra? Né? Tem aquela cena do médico espião. Lembra da cena do médico espião? Foi muito boa, né? Ele está incorporado, está atendendo, de repente ele fala, pô, tem um médico aqui, não tem? Tem um médico que veio aqui, vê se eu estou fazendo a coisa certa. Você é do Conselho Regional de Medicina, né? Cadê esse médico? Levanta aí, quero ver quem que é esse médico aqui, que veio me encher o saco aqui. E o cara escondido lá na fundo, né? Aí, é você. Chega assim, é você, né? O cara levanta, vem aqui. Você não quer ver se eu sou charlatão? Vem aqui na minha frente, vem também ver o que eu estou fazendo aqui. E o cara não quis aceitar o desafio. Começou a sair de fininho. Falei, fica com... E outra coisa, aí você está com câncer no esôfago. Pô, médico, você está com câncer no esôfago, seu bosta. Ele falou isso pro cara. E o cara foi embora. Aí você vai ver que no final do filme da história, ele está lá na fila para ser atendido pelo Dr. Fritz com câncer no esôfago. Vai brincar com os negros lá em cima. Né? Entendeu? Você tem que entender que o Dr. Fritz é uma equipe de tecnologia. Quando o cara sai da casa para vir tratar, o cara já está com a ficha médica do cara. O cara está sentado na fila, ali que ele está sendo tratado. Os espíritos estão tratando, o ET, Greyzinho, tudo. Quando ele entra no fone do Dr. Fritz, ele avisa, dá um tapa na cara e manda o cara embora. Já foi feito o que tem que ser feito. Você está entendendo? Já foi feito. Ó, eu vou contar uma ufofoca para vocês. Ufofoca, é legal, né? Aqui nessa sala tem mais de 30 espíritos e uns 20 greyzinhos, que já pularam no colo de muita gente, implantaram equipamento, mexeram com aquilo, porque lá na roda eles sobem na fila e vai só continuar o serviço. Eu nunca vi na minha vida esses greys chegar num determinado lugar e não fazer nada. Eles parece que tem coceira. Ele chega aqui, ele olha para aquele ali, chega assim, ele vem assim, ó. Pum! Pula no colo disso aqui, já pega a ferramentinha, já começa a mexer. Aí ele pula para cá, força outro, pum, no outro. Ele vê quem está com problema, quem está com defeito. E começa a trabalhar aqui na palestra. Vou contar uma outra fofoca, essa é pior ainda. Quem já passou pelo círculo sabe o que eu estou falando. Vocês perceberam que eu termino uma roda, eu toco o sininho e sai uma turma, né? E eles estão com equipamento, com uma máquina lá. Aí, eu coloco, vai entrar outra turma, certo? Então você vê que demora um tempinho para entrar, todo mundo sentar, e o pessoal começa a fazer assim, certo? Né? Olha, o primeiro segundo que já senta, o cara liga a máquina, já vai trabalhar, não espera nem todo mundo sentar. Eu falo assim, pô, não vai esperar todo mundo. O ET lá já resmunga comigo lá. Não tem tempo para perder, não tem tempo para perder.
Você está entendendo? Ele não espera todo mundo sentar para começar a trabalhar. Para começar a máquina a ser ligada e fazer a cirurgia que tem que fazer. A máquina é tão sofisticada, tão avançada, que ele falou para mim, se você botar 500 pessoas aqui, eu opero todo mundo ao mesmo tempo, demora 5 minutos. Tá? É uma inteligência artificial que faz isso. Você imagina um dia que nós tivemos médicos hologramas, e você chegar, você materializa 10 mil médicos holograma para atender as pessoas. De graça. Um dia não vão ter essa tecnologia, mas o dia que a gente tiver essa tecnologia, nós não vamos ficar doentes. Uma bosta, né? Isso. O dia que não precisa. Você já percebeu que o dia que você não precisa, a coisa vem? Né? Olha, você fica procurando uma namorada a vida inteira e não acha. O dia que você acha uma menininha legal, tal, aparece umas 20 depois. Para te testar, para te encher o saco, para ver se você, né, está convicto. É uma sacanagem, né? É assim, todas as vezes que você busca demais e não encontra, a hora que você relaxa, para, a coisa naturalmente chega até você. Flui. E depois vem demais, né? Começa a vir muito mais do que você precisava. Então é isso. Namastê. Vamos dar um intervalo para preparar o trabalho lá na pirâmide.